Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Nós louvamos, né? Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Glória a Jesus. As pessoas nas igrejas, nas religiões, louvam esse louvor aí, o negócio pega fogo, né? Porque eles lembram da descida do Espírito Santo em que os irmãos ali falaram em línguas, né? E muitas nações que estavam ali, pessoas de muitas nações, ouviam das grandezas de Deus, cada um na sua língua. Glória a Jesus. E o Espírito Santo não veio só para esse dom. O Espírito Santo é o próprio Deus. É a plenitude de Deus em espírito atuando em nossas vidas, né? E hoje nós vamos falar do Consolador, porque uma das coisas que ele faz é consolar. Glória a Jesus. Irmãos, quem que precisa ser consolado? Se alguém está bem feliz, está dando tudo certo, é de consolo que ele precisa? Precisa de prudência, né? Ele precisa ficar atento, né? Porque ele cuida de estar em pé, né? Então, que ele não caia. E o Espírito Santo vai agir na vida desse também, mas não como consolador. A palavra fala que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo que Jesus ensinou, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, entendendo, né, a situação, a natureza humana, a condição do mundo, a realidade que existe um príncipe desse século que ele já está julgado. Glória a Jesus. E o consolo, irmãos, é algo muito importante, não é? Glória a Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, fala que bem-aventurado o que chora, porque ele será consolado. Irmãos, é muito bom ser consolado. Quando a gente chora, quando a gente está muito triste, quando a gente está muito abatido, e algo nos consola, por um momento, às vezes até vem uma libertação, né? Na consolação. Vem uma consolação tão grande que muda completamente a situação em que você se encontra. E o Espírito Santo, ele faz isso. E ele faz isso de muitas formas. Glórias a Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, vamos lá em João 14, o Senhor Jesus nos consolou. O Senhor Jesus, na situação que vivia a humanidade, trouxe palavra de conforto. Quando o Senhor Jesus falou de vida eterna, quando o Senhor Jesus revelou o Pai que ninguém conhecia, e falou da graça, do perdão, da misericórdia, da justificação, da vida eterna, isso tudo trouxe grande conforto. Como está escrito na palavra, né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Isso é palavra de conforto. Você vem com uma verdade, você vem com promessas, você vem com esperança, você vem com luz, e aquilo que é trevas que está dentro de você, que está te trazendo aflição, trazendo confusão, trazendo medo, desesperança, amargura, o entendimento muda tudo. Quem já foi consolado através de um irmão, através de alguma coisa, sabe como que é isso, né? Às vezes a gente está tão triste, está chorando, aí você conversa com alguém, e aí você pensa assim, nossa, parece que foi só eu falar, eu estava precisando falar. Parece que passou, saiu aquele monte de coisa de dentro de mim, né? Na verdade, você foi consolado. Às vezes você olha para uma pessoa, a pessoa, só de você conhecer ela e saber o que ela vive, ou o que ela viveu, a história daquele irmão, a dificuldade, a luta daquele irmão, você olha para aquele irmão, você vê ele feliz, aquilo te conforta, porque você fala assim, meu Deus, eu não posso estar desse jeito, olha como que está esse irmão, olha como está essa irmã, como que eu estou desse jeito se essa irmã está feliz, essa irmã está contente, esse irmão está satisfeito, por que, que eu estou assim? Porque naquele momento, o Espírito Santo está ministrando, o Espírito Santo está te fazendo pensar essas coisas, o Espírito Santo está te consolando através de uma comunicação com os irmãos, seja ela até uma saudação da paz do Senhor Jesus. Numa conversa, em alguma coisa que vocês conversam ali, alguma coisa já muda. Por quê? Porque o Espírito Santo está ministrando dentro de você. E aí você não percebe, mas você está sendo consolado. A paz está entrando, né, na sua vida. Vamos ler a partir do verso 15, irmãos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre.
O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará. Então ninguém pode ser confortado pelo Espírito Santo sem conhecer a verdade. O Espírito Santo não vai confortar alguém, irmãos, sem entendimento nenhum. O entendimento é que traz conforto, que traz consolo. É a palavra que traz consolo, é a fé, é a esperança. Não é? Por quê? Porque dentro de você, aquilo ali acende uma chama dentro de você. O evangelho acende ali dentro de você. A luz ilumina aqueles pensamentos ruins. Você fala, opa, agora eu estou entendendo, né? Não é bem por aí, vou parar de pensar nisso, vou parar de pensar naquilo. Vou confiar. Tudo está na mão do Senhor Jesus. Né? A graça dele me basta. O poder dele se aperfeiçoa quando eu estou fraco. E aí você começa a ser consolado. Consolação é isso. Consolação, irmãos, não é eu estou com uma dívida muito grande, estou com uma aflição muito grande, uma enfermidade, um problema na família, e aquele problema é resolvido. Isso não é consolação. Né? Isso não é consolação. Isso é a solução de um problema. Vai trazer, com certeza, paz, né? Mas não é isso, né? O consolo, muitas vezes, né, irmãos, o que a palavra nos ensina, e nós vamos ler, ele vem com entendimento. O consolo, ele faz você olhar para a sua vida, olhar para o evangelho, colocar cada coisa no seu lugar. Levantar a cabeça e confiar. E seguir em frente, não é? Enxugar as lágrimas, muitas vezes, e seguir em frente. Então Jesus está dizendo, olha, vai acontecer tudo isso, eu vou para o Pai, vocês sabem o caminho, vocês sabem para onde eu vou, vocês estão equipados, vocês têm tudo o que vocês precisam, né? Mas quando eu for, eu vou enviar um consolador, vocês não vão ficar sozinhos, né? Então, existe um medo de vocês de ficarem sozinhos, eu sei, mas vocês não ficarão sozinhos. Haverá aqui com vocês o Espírito Santo, Consolador. E o Senhor Jesus, antes disso, o que ele falou? Guardar os mandamentos. Né? Quem me ama, guarda mandamentos. Verso 18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, sem Jesus, sem Pai. Com Jesus, com Pai. Né? Então, é o que ele está dizendo aqui: né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que has de se manifestar a nós e não ao mundo? Tá vendo? Então é uma pergunta interessante. O Espírito Santo conforta o mundo? Como que a pessoa vai ser confortada, irmão, se ela nem conhece a palavra, nem conhece o evangelho, não guarda os mandamentos? Uma pessoa que espera qualquer coisa dessa vida, uma pessoa que tem sua esperança nessa vida, nesse presente século, como que ela vai ser confortada por uma palavra que fala de cruz? Uma palavra que fala de salvação? Uma palavra que fala de mortificação? A última coisa que ela quer ouvir é o Espírito Santo. Ela não quer o conforto do Espírito Santo. Não é? Você não pode chegar para alguém que está sofrendo muito porque perdeu alguém, porque tem alguma decepção, aconteceu alguma coisa, né, muito grave. Não é? Você dizer para a pessoa assim, não, o Espírito Santo está na sua vida. O Espírito Santo vai enxugar suas lágrimas. O Espírito Santo, eu vou orar a Deus para que o Espírito Santo te ajude, né? Te dê força para você sair dessa. É o que você pode fazer, mas a pessoa ela vai ter que ir até Cristo. É muito difícil, irmãos. Quando a situação está num estado de calamidade, a pessoa não tem Cristo. Naquela hora ali, você não vai conseguir pôr o Novo Testamento na cabeça dela. Você não vai conseguir levar a luz para ela, porque ela não quer nada de luz naquela hora, irmão. Nada. Nada. Ela quer reclamar, ela quer chorar, e ela quer uma solução imediata para aquilo. E nós só temos o Evangelho. Então é muito difícil consolar quem não é cristão. É muito difícil você consolar alguém que não é cristão. Você vai ter que falar de esperança, você vai ter que falar de Cristo, e a pessoa muitas vezes, naquele momento, ela não quer Jesus. Ela não quer a verdade, ela não quer o conforto da vida eterna. Ela fala, não, agora eu não quero saber de vida eterna. Meu problema agora é meu casamento. Meu problema agora é minha mulher que foi embora, meu marido que sumiu, meu filho que está doente, o meu filho que se perdeu nas drogas, meu filho que está perdido nesse mundo, e etc, etc, etc. A pessoa... Por quê? Porque a vida com Cristo, irmãos, não é vapt-vupt. Né? A vida com Cristo é constante. Né? Você vai até Cristo, você crê na palavra, você se achega, você tem que mudar em muitas coisas, a palavra vai entrando em você, vai saindo o velho homem, vai mudando o pensamento, vai mudando as coisas, e vai mudando os planos da nossa mente, vai mudando a esperança, os sonhos. Né? Quando as pessoas chegam até Cristo, na maioria das vezes, o que tem na cabeça delas são coisas materiais. E aí, quando ela entende o Evangelho, ela decide por seguir com Cristo,
Aí vão mudando os pensamentos. Aí o Espírito Santo fala, aí o Espírito Santo vai conduzindo a pessoa, vai alimentando, vai abençoando ali os pensamentos. Então assim é na nossa vida. A palavra tem que vir à tona, tenho que ter memória, eu tenho que ter meditação da palavra. É assim que o Espírito Santo vai me convencer, vai me confortar. Então Judas falou, mas como que é isso? Quer dizer que é só para o cristão? É só para nós que cremos no Senhor? Não é para o mundo inteiro? Verso 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, se, é uma condição, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. É uma condição. Amar Jesus, guardar a sua palavra, e receber o Espírito Santo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Isso é o que eu consolo, irmãos. Porque quando você lembra das palavras de Jesus, quando você lembra do Evangelho, irmão, muita coisa cai ali. E muito poder, muita ferramenta boa vem de Deus para você se levantar, para você sair da situação que você está. E ele diz na sequência: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque o meu Pai é maior que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo. E nada, não, vem muito a calhar essa passagem, essa parte que o Senhor Jesus fala do príncipe desse mundo. Ele fala: estou dando uma paz para vocês, mas não é a paz do mundo. Não é? Vocês vão ser consolados porque o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem do que eu ensinei. Vocês vão ser consolados porque vocês creem em mim e guardam minha palavra. Aí ele fala: esse mundo tem um príncipe, nada tem em mim. Vamos sair daqui. Né? Esse mundo tem um príncipe, a promessa dele, as palavras dele, o que ele oferece, não vai confortar o cristão. De forma nenhuma. Né? A paz do mundo é solução de problema. Irmão. A paz do mundo é coração. Né? A pregação falsa do evangelho é Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Essa é a heresia, né? Não, porque o meu coração é enganoso e o desejo do meu coração, irmão, não. É o meu entendimento. Né? Se o meu coração é o coração de Cristo, aí sim. Se o meu entendimento é o entendimento de Cristo, aí sim. Porque vai ser segundo as palavras de Cristo, né? Tanto que ele fala, né? Pedireis o que quiseres, né? E vos será feito. Glória a Jesus. Então, irmãos, bendito é o nome de Jesus. Vamos ler um texto, irmãos, de 2 de Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Olha que interessante. Então, os irmãos percebem aqui o entendimento do apóstolo Paulo. Ele vem falando glórias e louvores ao Pai, o Deus de toda a consolação. E vai falar do quê? Do padecimento. E aí ele fala dele mesmo, né, que nós somos atribulados, mas junto com a tribulação vem o consolo de Deus, a consolação de Deus. E quando nós passamos por tribulação e somos consolados, então nós somos capazes de consolar. Então eu agradeço a Deus, ele está dizendo, porque diante de tanta tribulação que a gente vive, nós cristãos, isso nos capacita para levar consolação para vocês. E isso, nós sabemos que vocês também recebem essa consolação e são abençoados, isso abençoa vocês, fortalece vocês. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Então, o operar de Deus na tribulação do seu irmão faz com que a vida dele leve conforto e consolação para a sua vida. Aí, as pessoas falam por aí que eu sou igreja e não preciso de templo, né? Não, de templo não, mas eu preciso dos irmãos, né? Eu preciso estar aqui, eu preciso ver os irmãos precisam me conhecer.
né? Tava ali fora, comentei com os irmãos, hoje foi um dia difícil, a semana foi difícil, né? Fiz isso, fiz aquilo outro, né? Perguntei uma coisa pro irmão, ele respondeu, perguntou outra coisa, né? Pouquinho que a gente conversou ali. E às vezes uma conversa simples dessa, a gente já começa a meditar na nossa vida, já começa a pensar na vida que nós estamos levando, as dificuldades que temos, né? E isso vai trazer, irmãos, sem dúvida nenhuma, um fortalecimento, né? Essa palavra, por exemplo, que vocês estão ouvindo aqui, glória a Jesus. Nós vimos o irmão louvando, nós oramos. E tudo isso traz conforto e consolação para que nós possamos vencer muitas coisas, né, irmãos? Então percebam o entendimento do apóstolo Paulo, que a tribulação de cada um e o conforto e o consolo que cada um recebe do Espírito faz com que ele seja capaz de levar consolação ao irmão. Porque a luta que eu vivo hoje não é a que você vive. Amanhã você vai estar vivendo a luta que eu estou vivendo hoje. E aí, o dia que você se encontrar comigo, eu vou ter uma palavra para te dar. Ou você vai saber e vai lembrar de mim, vai olhar, olha lá. Tá vendo? Agora parece que não tem solução. Mas na vida desse irmão também não tinha. E olha como ele está bem. Então, glória a Jesus, né? Porque isso vai acontecer na minha vida também. É o mesmo Espírito, sou filho de Deus, né? Você crê, aumenta a sua fé. Glória a Jesus. Olha só, verso 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Perdemos a esperança de viver. É isso que ele disse. A tribulação foi tão grande que a gente já acreditou que era o fim. Perdemos a esperança da vida. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, tá vendo? Para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então chegou num ponto que eles entenderam, não vai ter mais jeito, nós vamos morrer aqui, né? E aí, irmãos, olha que coisa. No momento desse, imaginem só que aflição. Bom, essa palavra aqui traz consolação. Se no dia da sua aflição você lembrar desse dia, o apóstolo Paulo teve uma sentença de morte, não só ele está falando no plural aqui. Mais de um irmão, era certo que eles iam morrer. Como que ficou a mente deles? Não é? E eles encontraram um escape. Não foi essa a hora deles. Eles estão contando aqui para eles, né, a libertação. Então ele está dizendo o quê? Naquele momento de grande aflição e luta, já não restava mais nada. Então eu não tinha mais que procurar em mim alguma solução para resolver o problema, porque eu não tinha mais solução. Então eu coloquei toda a minha fé em Deus. É isso que ele está dizendo. Tudo o que eu tinha era Deus, eu não tinha mais nada. E às vezes, irmão, a gente tem aonde correr ainda. Você muitas vezes fica que nem barata tonta procurando uma saída, não é? E às vezes, você entregar tudo para Deus é a solução. O consolo vem de Deus, a oração. Você colocar os seus joelhos no chão, em comunhão, orar, confessar, abrir a sua mente, seu entendimento, falar com Ele, Senhor, eu preciso do seu abraço, eu preciso de entendimento, eu preciso de sabedoria, eu preciso me livrar disso. A minha mente, o meu entendimento precisa vencer tudo isso. Não tem solução, mas eu quero o seu conforto, a sua consolação. Me dá entendimento, Senhor Jesus, para eu saber lidar com isso. E você vai sair da oração consolado, porque o Espírito Santo vai ministrar dentro de você. Se você não pedir, como que vai ser isso? Se você ficar procurando solução na sua vida, na sua capacidade, nas suas forças, não virá. Muitas vezes não virá. Por quê? Porque você está precisando do Espírito Santo na sua vida. E ele disse, desesperamos da vida, não confiávamos mais na nossa carne. Era só Deus, né? Verso 10. O qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito, porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Então, ele está dizendo que ele olha para a vida dele de dificuldade, de tribulação, de batalha, e ele tira disso um bom proveito. Ele tem satisfação de olhar para a vida dele, perceber que é uma vida de uma boa consciência, ele vê a simplicidade, ele vê a sabedoria de Deus, não a sabedoria do mundo. Né? Tem gente que usa esse texto aqui da forma errada, acha que o cristão não tem que ter conhecimento, tem que ter conhecimento do evangelho, tem que ser cheio da palavra. Agora, das filosofias, das coisas do mundo, não é isso que ele está dizendo, né?
Então, veja, isso aqui é uma palavra de grande entendimento, né, irmãos? Glória a Jesus. Em 1 de Tessalonicenses, irmãos, capítulo 2. Os irmãos vão perceber aqui o conteúdo da carta, nós vamos ler, fala muito sobre consolação. Glória a Jesus. Verso 1, irmãos, capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, verso 1. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar a homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, e nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, e nem de vós, e nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes somos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensível nos ouvemos para convosco os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Interessante, né? Então aqui, lendo a carta, a gente percebe o apóstolo Paulo resumindo, né, uma parte da história, uma parte da vivência dele e dos companheiros, né, de ministério, quando tiveram entre os irmãos, né? Então, no meio de aflição, de perseguição, ele está aqui contente, glorificando a Deus, né? E lembrando os irmãos de como que foi esse período que eles estiveram juntos. Então aqui, essa parte da pregação, essa parte da mensagem do evangelho, é para a gente perceber o quanto que é importante os irmãos estarem juntos, né? A gente vê que isso é real. Irmãos, quem fala que não é importante ter uma comunhão de irmãos, de ter uma igreja, de ter um salão, de ter uma união em Cristo, não tem, irmãos, noção de quão cego está. Porque claramente se vê nos evangelhos essa necessidade que os irmãos tinham de se comunicar. O apóstolo Paulo mandava carta e o tempo todo ele ficava em angústia, porque não é que nem dia de hoje, que a gente manda mensagem de WhatsApp, que a gente liga, a gente vê até o vídeo, a pessoa em tempo real do outro lado, né? Então, naquela época eles escreviam cartas. E hoje, né, irmãos, nós temos essa oportunidade de estarmos juntos. Essa comunhão, essa união é consolação, irmãos. É fortaleza. Quem está em união, quem está em comunhão é forte para vencer as batalhas. Pode ter certeza disso. Sem dúvida nenhuma. E a falta de comunhão é o contrário. Quem não tem comunhão não está prestes a cair, se já não caiu. As pessoas que se desligam da comunhão fatalmente caem e se desviam para a morte muitas vezes, né? Os irmãos já contaram muitas histórias de muitos que passaram pela igreja e eu conheço alguns, né, infelizmente. As pessoas se desviam, vão embora e o mundo, irmãos, o mundo está cheio de atração, está cheio de ocupação, sedução. E não vai ser o diabo com chifre, com rabo, pegando fogo, não. Vai ser com boa aparência, com palavra mansa, com filosofia dos homens, e as pessoas vão se perdendo, perdendo, perdendo. Então, vamos aproveitar, né, essa oportunidade que a gente tem, essa riqueza. Então, não é uma palavra de costume, irmãos, quando a gente agradece a Deus e fala que o evangelho para nós é um tesouro, é uma riqueza, porque é. A vida dos meus irmãos, a comunhão da igreja, para mim, é uma riqueza muito grande. Isso aqui eu não troco por nada. Né? E nós temos todos que pensar assim. Glória a Jesus. Então, irmãos, verso 13, é isso? Por isso, também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus,
a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não no coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a vossa esperança, o gozo, o coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois a nossa glória e gozo. Então, os irmãos percebem o prazer, o valor que o apóstolo Paulo dava à comunhão. Né? Então, os irmãos veem que ele faz questão de dizer isso para os irmãos, a importância, o amor que havia entre eles, a alegria de ver que eles criam e que eles tinham entendimento, que a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, era uma prática na vida deles. E ele está dando uma satisfação: olha, eu queria estar aí, mas o diabo, Satanás, tem me impedido. E nós, irmãos, que impedimento nós temos? Não é? Que impedimento nós temos? Então, muitas vezes, não é impedimento, é só decisão. Muitas vezes, é tomar uma decisão. É suficiente para você aproveitar dessa oportunidade de estarmos juntos. Não é? No capítulo 3, irmãos, vamos ler aqui, ó, verso 1. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Tá vendo? Então, impediu todo mundo? Não. Deu para enviar Timóteo. Então vai lá, Timóteo. Vai lá, encontra os irmãos, leva uma carta, conforta eles, anima eles. Né? É o portador dessa carta aqui, né? Timóteo. Glória a Jesus. Verso 3. Para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados, pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Tá vendo, irmãos? Olha que interessante. Então, a preocupação dele, como eles não tinham comunicação, é de que os irmãos tivessem enfraquecido. Então, imagina a jornada que deve ter sido para Timóteo ir até essa igreja e levar essa carta. Irmãos, hoje para descrever uma carta, você abre lá o microfone no celular ou no computador, fala com uma IA, não é? Você fala assim de qualquer jeito e no final você fala assim, ó, e melhora essas palavras aí para ficar bem agradável, assim como uma pessoa assim bem mansa. E ele vai e muda todo o texto, deixa bonitinho assim, com as palavras bonitas, acerta todos os erros de português, o plural que você errou, né? Naquela época tinha que ter pergaminho, tinta, na escuridão, luz de vela, para descrever uma carta. Aí se andar com aquela carta, muitas vezes aquilo ali era uma sentença de morte. Se você fosse pego levando um pergaminho que levava a palavra de Jesus. E, não é? E hoje em dia, irmãos, a gente não valoriza, muitas vezes, né? Temos que valorizar. E se você valoriza, hoje mais ainda, né? A palavra está nos fortalecendo, dando ainda mais valor para a gente lembrar disso. Glória a Jesus. Vindo, porém, verso 6. Agora, Timóteo, de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa. Então, a fé dos irmãos, imagina só, você sendo privado, muitas vezes preso. Então, aquela tristeza ali, o diabo começa a falar na cabeça: não vale a pena. Olha como você é bobo, deixou sua família, deixou seus parentes, deixou as pessoas que você ama para esse barco furado, e vai com um monte de conversa. Aí vem uma carta, vem um irmão: olha, tive lá com os irmãos de Tessalônica, tá uma bênção a igreja. O irmão Leandro tá louvando lá, o Vero começou a louvar. O irmão Jefferson tá louvando também, você tem que ver.
os irmãos estão firmes em oração, os irmãos estão perseverando, e fala isso e fala aquilo, e aquela tristeza dele na prisão, numa dificuldade, numa aflição, numa luta, já é reduzida. Por quê? Tem consolação. É uma comunicação. Então eu vejo a vitória do meu irmão, aquilo me dá força. Eu vejo o ânimo do meu irmão, aquilo me fortalece, me anima. Então a nossa comunicação é muito importante, irmão. Porque é o Espírito Santo agindo em nossos corações e em nossas vidas. A consolação que nós somos consolados consola o nosso irmão. Glória a Jesus. Verso 8. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças podereis dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente, de noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé? Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros, para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Glórias a Jesus. Então, irmãos, essa palavra mostra que a consolação que vem sobre a sua vida consola o seu irmão, e a consolação do seu irmão traz consolo e fortaleza, força e ânimo para a sua vida. Você crê nisso? Eu creio. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos ficar sempre firme, vamos valorizar a nossa comunhão e o operar de Deus que é abundante em nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória ao Espírito Santo Consolador. Vamos ficar de pé, vamos agradecer.